Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E que Deus possa, principalmente, abençoar as nossas vidas. Meus amigos, essa estreia aí de Nenê e também do nosso treinador Diniz não foi conforme o esperado. Isto mesmo, a gente vai falar muito aqui sobre a partida de ontem contra a equipe do CRB. E, meus amigos, já vamos traçar um prognóstico para o jogo do Vasco da Gama contra o Cruzeiro. Perfeito? Este jogo qual o Cruzeiro vem no viés de alta aí com o Vanderlei, e é o seguinte: jogo que poderá ter público, perfeito? A gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços e sobre a situação aí da política do Vasco da Gama. Uma nova metodologia de trabalho para ser implementada aí no Vasco da Gama. Então vamos lá, pessoal. Com relação ao jogo de ontem, dois tempos distintos. O Vasco da Gama jogou muito bem, na minha opinião, no primeiro tempo. O Vasco cresceu, subiu de produção, principalmente por conta de Nenê. Nenê é um belíssimo jogador. Mas é o seguinte, pessoal, uma andorinha só não faz verão. Não adianta o Vasco da Gama ter Nenê e Cano e ter limitações em outras posições. Até onde deu para o Nenê jogar, o Vasco se comportou muito bem na partida de ontem. Mas aí o Nenê cansou. Ao acontecer a substituição do Nenê, aí a gente ficar na dependência de Morato, de Marquinhos Gabriel, realmente não dá. O time do Vasco, com dois erros individuais aí, inexplicáveis. Primeiro, naquela bola do Gabriel Peck, a gente teve a chance de definir o jogo. Foi a bola do jogo. O Peck, infelizmente, chutou pro gol de forma displicente. E no finalzinho do jogo, um lance que causou muita polêmica na lateral do campo. Muitos torcedores do Vasco reclamando aí que foi falta no Bruno Gomes. Para mim não foi. Bruno Gomes se atrapalhou com a bola. E o seguinte, sai o gol de empate aí da equipe do CRB. A equipe do CRB aí se aproveitou dos erros individuais do Vasco, principalmente aí da nossa defesa, que continua aí comendo mosca. É o seguinte, Diniz vai ter muito trabalho para colocar o Vasco aí na Série A. Matematicamente ainda dá, mas a situação ficou muito difícil. Agora pela frente vem a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro num viés de alta aí com Vanderlei do Luxemburgo, que conhece muito bem a equipe do Vasco. Este jogo está confirmado para São Januário. Agora na parte da manhã, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro permitiu o jogo com público, só falta a CBF confirmar. Hoje às 15 horas da tarde terá jogo aí, hoje às 15 horas da tarde terá uma reunião entre Vasco da Gama e a CBF para que possa aí sacramentar a volta do público. E o Vasco precisa sim, pessoal, de público. O que eu não entendi muito bem com relação a essa situação de reforços, porque o Vasco fez um esforço danado para poder trazer esse tal de Sanches, esse tal de Valber.
E o técnico Diniz não aproveitou esses dois jogadores ontem. Será que são refugos? Fica aquela pergunta no ar. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco precisa contratar. O Vasco precisa de reforços. O Vasco, com esse time, só dependendo de Nenê e de Cano, vai ficar difícil. Então o Pássaro precisa se mexer. O Pássaro pegou 15 dias de suspensão aí no STJD. Para mim é um reforço aí para o Vasco da Gama. Acabou o campeonato, tem que rever essa situação de Pássaro no Vasco. É um fracassado e precisa contratar, cara. Precisa contratar pelo menos mais 3 jogadores aí do nível do Nenê, para colocar na zaga, na lateral esquerda, um primeiro volante aí, porque senão não sobe. E meus amigos, eu tenho dito aqui para vocês, com essa diretoria vai ficar difícil. Dia 28 tem o julgamento. O Levin cravou que com ele o Vasco da Gama não cai. Perfeito? Medidas serão tomadas aí para a gente reverter essa situação. E é o seguinte, ficou mais complicado para poder trazer reforços aí de peso, mas vão chegar reforços aí, jogadores que estejam sem contrato. Não vejo outra saída para o Vasco da Gama. Fica uma luz no túnel porque eu gosto do Diniz. Com a chegada do Nenê, isso aí faz com que outros atletas aí vejam que tem jogador de qualidade para chegar e jogar no Vasco da Gama. E com uma ideologia nova de trabalho, vocês podem ter certeza disso. Com um presidente transparente que lute aí pelo clube, o ano de 2021 do Vasco vai acabar bem. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Como torcedor do Vasco, só nos resta torcer para toda essa situação passar. Agora em setembro, a gente ainda tem mais 3 jogos. A gente pega o Cruzeiro, depois a gente pega o Brusque e o Goiás. Depois a parada é outra. É a Vera aí. Se Deus quiser, tendo uma decisão favorável no dia 28 para o Levenciano assumir essa situação, medidas preventivas e emergenciais serão tomadas para tirar o Vasco dessa situação. Pagamento de salário, de bicho e principalmente aí chegada de novos reforços. E é o seguinte, gente, não há outra alternativa. Infelizmente, gostaria de acreditar que com esse pessoal que está aí no Vasco, o Vasco iria melhorar. Mas os caras deixaram o Vasco numa situação quase irreversível. Bom, meus amigos, eu agradeço pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí e deixe aquele joinha para impulsionar o nosso vídeo para mais vascaínos. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!